meus nobres e queridos amigos, nós iremos tratar a respeito neste vídeo sobre ação civil pública e algumas posições relacionadas das decisões dos tribunais superiores, exclusivamente do STJ. Então nós vamos tratar a respeito alguns fatores importantes que possam lhe contribuir em relação aos seus estudos para concursos públicos e seguramente irá também lhe contribuir e ajudar em relação a algumas questões práticas que possam lhe surgir. Então, quando você ouvir falar de ação civil pública, nós temos uma previsão na própria Constituição Federal e temos a Lei 7.347 de 1985, que estabelece contornos sobre a responsabilização decorrente de danos morais e patrimoniais ocasionados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, urbanístico, paisagístico. Então nós temos todos esses elementos importantes que possam ser estabelecidos numa ação civil pública. Nós temos grandes situações que possam surgir, grandes problemas do nosso cotidiano, que a ação civil pública serve exatamente na sua essência como norma que possa estabelecer, portanto, a proteção de danos patrimoniais e morais em determinados setores específicos, conforme já mencionado. Entretanto, nós podemos observar que tivemos uma lei que alargou o alcance também. A Lei 12.529 estabeleceu que das infrações cometidas contra a ordem econômica, e aí essa lei disciplinou dessa possibilidade, esse elastecimento dessa possibilidade de se promover a ação civil pública, e aí temos essa necessidade maior de compreender que em situações como, por exemplo, temos a questão da ordem econômica, como houver se tratar de controvérsias, no tocante a alguns pontos importantes. Então nós temos entender que no caso de exploração de jogos de azar, o STJ entendeu que se trata sim de graves danos à ordem econômica. Então julgou, nós temos uma decisão do ministro Benjamin Herman, do RESP 813-222, que estabeleceu que a exploração de jogos de azar acarreta graves perigos à ordem pública, à ordem econômica, exclusivamente, notadamente no campo de sonegação fiscal e evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O que significa dizer que esta ação civil pública ela se disciplinou exclusivamente com o objetivo de que sejam ressarcidas aquelas pessoas de modo coletivo. Então seguiu-se a possibilidade de que se as pessoas que fossem acometidas pelo engodo ali, pela possibilidade de exploração de jogos de azar de modo ilícito, então haveria assim um dano econômico, e aí poderia se promover a ação civil pública para tanto. Temos ali também um caso especial que nós podemos destacar, diz respeito do ajuizamento do Ministério Público lá do Estado do Rio de Janeiro, que estabeleceu quanto à possibilidade de condenar os notários que tiveram a nomeação anulada e devolver os valores recebidos a títulos de emolumentos e custas durante o exercício de suas funções em cartórios extrajudiciais. Então, foi promovido aí, depois tivemos recurso, um RESP 1.228.967 do STJ, que julgou sobre esse dispositivo, e aí tinha que devolver os tais valores, então os emolumentos dos cartórios, então a nomeação, que aquelas pessoas que tiveram decisões anuladas, no concurso, eventual concurso público, e deveriam, nesse caso, devolver os valores. E aí tivemos a aplicação da infração à ordem econômica. Então nós temos também observar
que é mais outro detalhe que das decisões do STJ acerca dessas questões práticas, inclusive que possam nos ajudar para fins de concurso, é questão de bloqueios de bens, né? Porque existe sim a possibilidade de, durante a ação civil pública, promover, devido até à admissão, até o STJ teve que discutir sobre esse tema lá inclusive no tema 701 do STJ, você pode consultar, né? A primeira sessão entendeu em recurso repetitivo de que a tese que é possível a decretação de indisponibilidade de bens e ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Aí temos duas proposições distintas, né? Ato de improbidade administrativa que gerou uma ação civil pública. E aí existia essa possibilidade, portanto, de promover uma ação popular, na verdade uma ação popular que se gerou, também poderia se convolar da mesma forma que um ato de improbidade, mas nesse caso se tratava de ajuizamento de uma ação cautelar, né, de natureza antecipada, com o objetivo de que sejam bloqueados os bens para que não condicione a dilapidação, né, efetiva dos danos que poderiam ocasionar ao ente coletivo, à coletividade. Então nós temos essa questão de natureza patrimonial, porque se visa garantir o ressarcimento ao erário ou a devolução dos produtos de enriquecimento ilícito, do produto do enriquecimento ilícito, logicamente ele deverá agir de modo antecipado. Então nessa decisão do STJ entendeu-se que é possível sim o bloqueio de bens, sendo a possibilidade de bloqueio de bens, inclusive de modo antecipado, uma ação cautelar. Então é muito interessante nós pontuarmos quanto a essa possibilidade de ordem prática. E a questão da legitimidade, que eu tenho para dizer sobre a legitimidade, o que o STJ estabeleceu, né? Inclusive a legislação ela é clara em relação a isso, né? A legislação que estabelece sobre a Lei 7.347, né, estabeleceu quem serão os legitimados da ação civil pública e da ação cautelar, né, que é a ação cautelar de natureza antecipada. Então, a tutela antecipada. Então, nós temos o Ministério Público, a União, o Distrito Federal, os municípios, as autarquias, as empresas públicas, as fundações, né? Nós temos também a sociedade de economia mista, a sociedade constituídas. Aí nós temos aí uma pegadinha para quem está prestando o concurso público. Nós temos a questão das associações constituídas há pelo menos um ano, né? Um ano, e que tenham suas finalidades de proteção dos bens tutelados pela ação civil pública. Vamos supor que temos a associação Associação dos Consumidores. É muito mais simples, né? Associação Nacional dos Consumidores. Eles podem ingressar com ação judicial? Sim, a associação pode, desde que também tenha a sua prova de que ela esteja constituída pelo menos um ano e que nesse período de um ano seja a finalidade da proteção do meio ambiente ou mesmo do consumidor, uma finalidade que esteja especificada na própria legislação da ação civil pública. Caso contrário, não poderá ter esse interesse. Então temos a possibilidade da questão, esse binômio, na verdade, o interesse juntamente com a possibilidade de proposição, de começar a entender que temos o lapso temporal e temos o interesse. Talvez isso que acaba unindo ambos para a propositura dessas ações civil pública. Também nós temos que deixar claro que o artigo 5º, parágrafo 5º do artigo 3º da Lei 7.337 disciplina-se que, em caso de desistência infundada ou abandono da ação da associação, que é legitimada para a propositura da ACP, que é a Ação Civil Pública, o Ministério Público ou mesmo outro titular assumirá o lugar ativamente, ou seja, vai haver essa substitutividade para que seja ingressado, esteja dando continuidade a esta ação civil pública. Então nós temos que observar quanto a essa possibilidade. Temos também a Defensoria Pública. Defensoria Pública pode ser dos estados ou Defensoria Pública da União. Isso vai depender da competência
a ser ajuizada nessa ação civil pública. Então a Defensoria Pública também cumpre o seu papel importante nos interesses coletivos. Aqui estamos a tratar de interesses difusos e coletivos numa ação civil pública, por isso que diz pública. Então é muito mais prático que nós tenhamos em mente quanto a essa possibilidade de que se possa ingressar não somente o Ministério Público, tanto os estados federados, assim como as autarquias, fundações públicas, as empresas públicas, né, as fundações, a sociedade de economia mista, associações constituídas em um ano, desde que havendo interesse. Então nós temos esse resuminho sobre a legitimidade ativa para propor ação. E sobre a decisão do STJ, já tratando sobre esse elo de ligação entre a ação civil pública e as decisões do STJ mais importantes, nós temos que deixar claro que a segunda turma entendeu que essa possibilidade, no tocante ao vício de representação, ela pode ser observada em relação a essa possibilidade de substitutividade. Então ele vai aplicar sim a lei na sua integralidade, só quando houver também relação a vício, quando havendo não somente a desistência, mas havendo o vício, ou seja, uma situação que ingressa com a ação civil pública, mas não tem o prazo de 1 ano, ou mesmo não tem interesse nenhum. O que pode ser feito? Tanto o Ministério Público poderá ingressar, quanto os legitimados também, para dar continuidade à ação civil pública. Então esse seria um marco interessante que nós temos que deixar claro no tocante a esta posição. E este seria o julgado do RESP 1.372.593, que permitiu dessa possibilidade de ser verificado em caso de vício na representação processual da associação autora. E em relação de apreço, nós temos que observar também uma decisão que o STJ teve que discutir sobre essa possibilidade de ajuizar uma ação civil pública para impedir uma construção de um shopping em razão de impactos ambientais. Então, em primeira instância, foi julgado extinto sem julgamento do mérito, porque o juiz entendeu que o ingresso do Ministério Público não seria possível, porque a ação civil pública trata-se em casos apenas de desistência. E aí chegou lá no STJ. O que aconteceu? O STJ, antes de proceder à extinção, ele deve observar que é a oportunidade que o Ministério Público assuma a sua titularidade ativa para a demanda. Isso porque nas ações coletivas, elas trazem seu bojo a ideia da indisponibilidade do interesse público, aquilo que você estuda lá no direito administrativo, que você vai observar que, havendo uma indisponibilidade do interesse público perante o particular, deverá sim o Ministério Público conferir essa oportunidade para que assuma a sua legitimidade ativa. Você que está se preparando para concursos da carreira no Ministério Público, interessante observar que você pode sim, você da sua atividade profissional, existe sim essa legitimidade. E também há essa, como se chama, pacificação, na verdade, doutrinária, aí também jurisprudencial, tocante a esse ponto. Claro que doutrinariamente nós temos alguns autores que divergem quanto a isso, mas, em regra geral, podemos observar quanto à aplicação dessa possibilidade do Ministério Público ingressar com a ação quando se tratar de direitos indisponíveis, né? Tratando-se de direitos indisponíveis, vamos tratar sobre criança, adolescente, proteção do ECA, ou mesmo questão relacionada ao consumidor, direitos difusos e coletivos. Então nós temos que observar, em modo geral, esse microsistema e essa ação civil pública, ela deve ser em favor do interesse coletivo. O efeito da sentença, o que o STJ tem tratado a respeito sobre os efeitos da sentença, da decisão. Então nós, logo no artigo 16 da Lei 7.347, trata que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, ou seja, produz efeitos para todos, nos limites de competência territorial do órgão prolator, exceto, salvo, entretanto, né, se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, né? E aí, na hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de prova nova. E aí o STJ veio com um ponto polêmico no tocante ao índice de correção monetária, qual será o aplicado. E aí lá se tratava, lá no RESP 1.319.232, eu falo assim para você depois fazer a sua pesquisa, que tratava disciplinando ali
a indexação de caderneta de poupança, se poderia ser abrangido ou não. O STJ entendeu que a ação civil pública, independentemente da legitimidade, ela deve ser observada em relação à legislação, que, ou seja, o percentual deve ser o bônus do Tesouro Nacional, deve ser aplicado em tocante ao crédito rural, naquele caso dos índices, né, de caderneta de poupança. Então, apenas para vigor de uma proposição de uma eventual correção monetária, ou seja, no atraso do cumprimento da decisão de uma ação civil pública, poderá estabelecer um percentual de 41,28% a definir da abrangência da decisão. Não sei se você me entendeu, que, por exemplo, um atraso, houve uma condenação final, um trânsito julgado, e aí na ação civil pública, o legitimado passivo não promoveu nenhum tipo de providência para o cumprimento da decisão. Então vai aplicar qual o índice de correção monetária, se eventualmente vier condenação ao patrimônio, né, em relação aos danos materiais sofridos. Então nós temos que observar o índice não antes havia essa indexação da caderneta de poupança, foi aplicados o bônus também do Tesouro Nacional. Então essa decisão do STJ do RESP 1.319.232 também estabeleceu este critério, um marco importante para que seja delineado a cobertura no tocante a este descumprimento de decisão judicial. O que eu tinha para dizer ainda? Eu não sei se eu falei da legitimidade passiva. Né? A legitimidade passiva pode ser qualquer dos entes federados, né? Qualquer dos entes federados, né? De modo reverso. Então nós temos que observar também outro detalhe interessante. Eu vou encerrar aqui com as principais decisões. Eu encerro esse vídeo e agradecendo você que nos assistiu. E aí vou trazer também mais alguns pontos importantes, tanto da ação civil pública, ação popular, mandado de segurança, habeas corpus. Vamos tentar tratar de alguns pontos importantes para que você que está se preparando em concurso público, exame de ordem, tenha pelo menos uma noção básica. E você que está nos assistindo aqui no canal do YouTube, se inscreve aqui no meu canal, faça sua curtida, comente, né, faça seu comentário, traga suas sugestões para temas. E em breve eu vou trazer também novos temas, de temas diversos aqui no canal, tá bom? Um forte abraço.